Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou pastor na comunidade Batista Betel em Francisco Beltrão, discípulo do apóstolo Horácio, do apóstolo Ivo, e venho mais uma vez regar a semente da fé no seu coração. Você já sentiu um déjà vu? Aquela sensação de que já viveu uma determinada cena ou situação de sua vida? Uma sensação estranha, não? Mas muito mais estranho é viver de fato algo do qual alguém falou que aconteceria quando jamais poder-se-ia imaginar que o viveríamos na sua exata dimensão. Pois bem, é disto que quero falar nesses dias. Assim são os textos proféticos bíblicos. Muitos deles, tanto no Antigo bem como no Novo Testamento, tocam e tangem os dias futuros, apontam-nos fatos e sinalizações como referência para o desfecho da história humana. Nessas mensagens que trarei a seguir, você estará exposto a algumas considerações proféticas que têm muito a dizer sobre os nossos dias, especialmente acerca do comportamento humano dos últimos dias. Veja-se, por exemplo, esse texto, o texto de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1 a 5. Onde Paulo diz ao seu filho discipular Timóteo algo tão precioso e especial sobre os últimos dias. Está escrito assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, em outras traduções se diz tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Foi o conselho de Paulo a Timóteo. A ênfase está no primeiro versículo, que diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias. A primeira consideração do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, seria a necessidade de conhecimento. Quando diz sabe, ele quer dizer tenha o conhecimento, discernimento, percepção dos sinais dos tempos e épocas. Sua afirmação sabe remete à possibilidade de tomarmos conhecimento de sinalizações específicas visando gestar um constante espírito de vigilância quanto aos fatos que nos cercam, a fim de estarmos preparados e não sermos pegos de surpresa quanto à proximidade do retorno do Senhor Jesus, conforme a sua promessa. Diante disto, que sinalizações seriam estas? Quais seriam, de fato, os fatores relevantes a se considerar nesse sentido? É nesse sentido que o apóstolo Paulo introduz uma perspectiva de leitura inicial quanto ao que acontecerá nos últimos dias. Ele nos diz que seriam dias complexos, trabalhosos, difíceis. É o que lemos no verso 1. Sobrevirão tempos trabalhosos. Como eu quero enfatizar, esse texto é um texto profético escrito há quase 2000 anos atrás, falando que os últimos dias não seriam dias fáceis. E de fato estamos diante de dias que desafiam a nossa fé e a nossa maneira de nos conduzirmos em Deus e para com a vida, de uma maneira múltipla, como veremos a seguir nos próximos vídeos. Então eu convido a você para fazermos essa reflexão. Será que de fato estamos, conforme nos diz Paulo, vivendo os últimos dias? Pense nisso. No próximo vídeo ou na próxima mensagem estaremos conversando sobre esse fator.